Professor de Direito Constitucional, Administrativo e Eleitoral e ex-presidente da OAB de Blumenau, César Wolff. Doutor César, eu lhe questionei agora há pouco sobre a possibilidade de prisão ou não do ex-presidente Lula imediatamente, o senhor explicou para a gente. E outra coisa que as pessoas está muito em jogo nesse processo é a participação ou não de Lula nas eleições de 2018. Como é que o senhor nos explica essa situação? Bom, ele condenado, ele já está fora da eleição, porque a participação dele determina um cenário, sem ele o cenário é outro. A lei da ficha limpa, essa lei que foi de iniciativa popular, ela prevê que quem for julgado em crimes contra a administração pública, um desses crimes que envolve a lei de ficha limpa, por órgão colegiado, e ali no tribunal é um órgão colegiado, fica inelegível a partir desse julgamento em até 8 anos após o cumprimento da pena. Isso é uma inelegibilidade enorme. Então, o que inovou a lei da ficha limpa? Não precisa mais aguardar, segundo essa lei, o término do processo de todos os recursos em Brasília. Isso muda muito porque Brasília demora, historicamente demora, e maiormente contra a classe política. Então, Alexandre, na regra geral, isso aconteceu com alguns políticos já, aqui em Santa Catarina, não é o caso de a gente reavivar agora, mas alguns deles ficaram barrados na lei da ficha limpa porque foram condenados por crime contra a administração em órgãos colegiados, em tribunais. A regra geral é ele se tornar inelegível. Quem vai aferir essa inelegibilidade, quem vai barrar isso? A Justiça Eleitoral. Quando ele for registrar, ele vai fazer o pedido de registro da candidatura em 15 de agosto, que é o prazo, aí o juiz vai indeferir, ou vai deferir, enfim, vai abrir essa discussão. Enquanto isso, ele participa do processo eleitoral. Ele recorre dentro do TSE, porque tem um relator, pode recorrer para o Supremo, pode conseguir liminares. Nós teremos aí um debate judiciário enorme. Mas eu acho que as pessoas ainda os juristas mesmo estão esquecendo de um detalhe. A própria lei da ficha limpa prevê uma válvula de escape. No artigo 26C, diz o seguinte, que o tribunal que julgou colegiadamente o pretenso candidato, se ele entender, veja ouvinte, o que diz a lei, que o recurso é plausível, que ele tem condições, é uma probabilidade de vir a ser provido, ter ganho de causa, de reverter o julgamento, ele pode afastar a inelegibilidade. É o artigo 26C da lei das inelegibilidades, que é chamada hoje lei da ficha limpa. Então o Lula tem uma chance de, mesmo condenado, pedir ao relator que não aplique a ele a suspensão da inelegibilidade. E isso aconteceu no Brasil também ainda no passado recente com o Jader Barbalho, que tinha condenação de 2º grau e o ministro afastou a inexigibilidade liminarmente. Veja que nós temos cenários diversos na questão jurídica que pode ser levantada mesmo a partir da condenação do ex-presidente Lula. E o número de votos também pode interferir onde você buscar os recursos. Vamos lá, uma coisa é a sentença 3-0 contra o Lula, outra coisa é uma sentença 2-1 contra o Lula. Caso aconteça 2-1 contra o Lula, também muda a forma de recorrer ou ele também se torna inelegível imediatamente? Não, vai um novo julgamento. Completamente diferente. Um julgamento que passa a abranger também mais 3 desembargadores federais da 7ª turma. Um novo julgamento para tudo? Tudo. Se for 2-1? Completamente um novo julgamento. Eu não tinha entendido isso. E são os embargos infringentes. Ou seja, um desses 3 juízes votando a favor do Lula recomeça todo o processo. Evidentemente que, se isso acontecer, o ex-presidente faz o recurso, ele tem que fazer o recurso, vai fazer, claro. Ele vai usar as prerrogativas dele constitucionais, faz os embargos infringentes, e aí o colegiado que vai julgar ele novamente, Alexandre, ele é ampliado. Ao invés desses 3 da 8ª turma, também serão acrescidos ao julgamento, à sessão de julgamento, mais 3 da 7ª turma, que são as 2 turmas em Porto Alegre que julgam crimes. As outras jogam questões tributárias, questões administrativas. E esse julgamento ampliado, nesse julgamento,
cada julgador dará um novo voto. Inclusive aqueles que já votaram podem mudar de opinião. Isso são os embargos infringentes. Então, fica suspenso esse julgamento para ser substituído por outro. E reabre o capítulo. Vamos lá, Lula, uma hipótese, a gente está trabalhando em hipótese. Lula é condenado, é considerado inelegível, ele ganha recurso para garantir sua participação no processo eleitoral, eventualmente elege-se em outubro. Tem algum risco de, por exemplo, judicialmente ele não poder assumir? Tem. É o samba do crioulo doido, né? Isso tinha que se resolver antes. Veja que existe uma ação judicial chamada de uma ação de impugnação de mandato eletivo, está na Constituição, que até 15 dias depois da diplomação dele pode-se entrar com uma ação de impugnação de mandato eletivo. Inclusive entraram contra a Dilma e o Temer, e o destino quis que Dilma perdesse o cargo, que ela virou contra o Temer. Sim. Né? Então vai ser, Alexandre, se eleito for, para tomar posse vai ser uma batalha jurídica. Para ser diplomado vai ser uma batalha jurídica. Para tomar posse vai ser uma batalha jurídica. Durante o mandato, mesma coisa que Michel Temer enfrentou aí até agora. Uma instabilidade, tanto para um país que já está vivendo uma instabilidade toda como essa. E lembrando que existem outros processos, né? Porque este é um processo Sim. que chegou a Porto Alegre e tem outros processos. O pessoal do Partido dos Trabalhadores, os simpatizantes do Lula, fazem várias críticas à forma do processo. É engraçado, né? A rapidez do processo. Eu li, inclusive, hoje que a defesa está tentando pedir a prescrição da ação também. Na sua experiência como advogado, os processos legais estão sendo respeitados? Porque a gente vê casos... não que o caso do ex-presidente não seja grave, mas esse caso especificamente que está sendo julgado é um caso que nos afronta um pouco menos com relação a outras coisas, malas de dinheiro, não sei quantos milhões dentro de um apartamento de um ex-ministro. Então, o que a gente pensa assim, não, isso aí estão fazendo realmente para pegar o ex-presidente Lula. Na sua avaliação, os processos legais estão sendo respeitados? É isso que nós temos que andar? A Justiça Federal da 4ª Região, ela sempre foi um exemplo de justiça célere, organizada em relação ao país. E, efetivamente, eu trabalho com a Justiça Federal da 4ª Região, ela tem sido. Eu acho que chama a atenção dos políticos em geral que esses processos realmente tramitem, porque, de fato, se a gente comparar com a história do nosso país, processo de colarinho branco, contra político, não tramita. É o exemplo aí do Paulo Maluf, né, que chama até atenção, uma sentença 27 anos depois, alguém cumpriu uma pena, ou o jornalista Pimenta... O Pimenta da Veiga? Pimenta da que Veiga. Matou a namorada ou a esposa, né? Réu confesso? Sim. Júri, não é isso? Então, assim, eu não tenho dúvida que chama atenção. Mas a justiça, quem trabalha na Justiça Federal, nós advogados, sabemos que os processos são céleres, mas também não são tão céleres. Eu também fui dar uma revisada nesses prazos. O Alexandre, em março desse ano, a Operação Lava Jato completa 4 anos. 4 anos. O processo do Lula, ele foi julgado em 1 ano e 2 meses na primeira instância. Acho que processos desses que envolvem políticos, gente que tem mandato ou condições de alçar um mandato, porque toca o interesse de todos, não poderiam levar mais do que 6 meses. Esse seria o razoável em qualquer lugar do mundo. Então, assim, se você comparar com o Brasil, com a história do judiciário brasileiro, ele é um processo célere. Mas não é tão célere assim, se a gente imaginar de que esse processo do próprio presidente Lula tramita mais de um ano, vai a um julgamento primeiro agora, amanhã, tem recursos para Brasília, e eventualmente ele se torne presidente mesmo com pendência na justiça. Então eu não vejo assim essa completa afronta ao devido processo legal. É normal o réu reclamar de um juiz? Ele tem esse direito. O aluno, quando reprova, também reclama do professor. Né? Eu tenho certeza que esse processo é extremamente controlado. É um processo que vai passar pelo crivo, inclusive, de organismos internacionais. Já houve denúncias internacionais. Os olhos estão todos no Brasil. Do mundo.
né? Eu acho que a Justiça Federal está preocupada também em ser transparente na forma como conduzirá esse julgamento. Para encerrar a sua participação, qual é a sua expectativa, o que o senhor espera, qual é o tamanho que o país vai sair depois desse julgamento tão importante pelo significado do ex-presidente Lula? Absolvido ou condenado, eu acho que o legado já está pronto. A ideia de que todos nós temos que prestar conta dos nossos atos. Quanto mais alto você tiver, mais responsabilidade você tem, mais necessidade de mostrar a lisura da sua gestão. Então, acho que só o fato de se botar no banco dos réus um ex-presidente da República, uma figura do que lado como é Lula, torna esse processo histórico, sem dúvida nenhuma, e passa o exemplo para a população de que todo mundo está sujeito a prestar contas. E isso independentemente se houver absolvição ou a condenação. A gente não pode nem torcer pela absolvição, nem pela condenação, mas por um processo justo. É só isso que nos cabe torcer.